Sejam todos bem-vindos. Também turma do Facebook, turma do Instagram. O pessoal que nos acompanha aí toda semana, tem feito as liçõezinhas, as tarefinhas, que né, a gente tem que botar em prática, não adianta só ouvir e não conseguir colocar isso na prática no nosso dia a dia. Exatamente. Então, o nosso trabalho aqui, ele depende 99% da sua dedicação. O resultado é proporcional também. Então, quanto mais você se dedicar, melhor. Oi, Mônica, boa noite. Oi, Denise, boa noite Oi, também. Denise. Salete, boa noite. Salete. Sejam todos muito bem-vindos. Mais 2 minutinhos a gente começa. Só aguardar mais o pessoal chegar. Dan chegando por aí. Dan, boa noite. Seu Walter, boa noite. Manda um abraço pro seu Walter aí, Dan. Eu sei que ele tá do teu lado aí ouvindo, tá sempre fazendo lá que você fala pra mim, né? Que ele faz as batidinhas. Hoje vai ter um desafio pra ele aí também, viu? Quero só ver. Ah, deixa eu já falar. Hoje a gente vai precisar de uma ferramenta aqui, a gente vai precisar de elástico. Então, antes de começar aí, mas tem 1 minuto aí, vê se você acha um elástico, pode ser um elástico de escritório, pode ser um elástico de cabelo, o que você achar melhor. A gente vai precisar dele e depois eu vou falar para que a gente vai precisar dele, tá bom? Mas aí se você já quiser preparar, já prepara o seu elástico aí, nós já temos os nossos aqui, para a gente fazer um trabalho bem interessante aí. Boa noite, tá bom? Cecília. Boa noite, Cecília. Boa noite para todos. Falta 1 minuto para a gente começar, tá bom? Vamos chegando. O som tá ok, tá muito alto, tá para ouvir o somzinho de fundo. Boa noite para quem está chegando. Feedback de som, de áudio, de vídeo, por favor, se está tudo ok para a gente começar. E vamos lá, apertem os cintos, que já vai começar. Vamos lá. Eliana, minha amiga, hoje deu certo, que bom, seja bem-vinda. Valeu, gente. É isso aí, ó, 19h15, vamos em frente, apertem os cintos, sejam todos bem-vindos para quem está chegando agora. Um abraço para todos que estão entrando agora. Paulinho, um abraço, obrigado pela presença. Vamos lá. Hoje, né, é a 3ª live da série da Jornada da Ansiedade, tá bom? A gente falou da parte energética, das causas, dos sintomas, né, desde a primeira. A gente falou dos gatilhos, alguns gatilhos, tá? E hoje a gente vai falar dos impactos da ansiedade no seu corpo, tá bom? Você consegue reconhecer isso? A gente vai te ajudar a reconhecer e a gente vai te ajudar também a começar a trabalhar essas questões. Mamãe! Um beijo para você. Que honra e que responsa, né? Mamãe está aí. Seja bem-vinda, mamãe. Vamos lá, então a gente vai falar dos impactos da ansiedade e depois a gente vai fazer uma vivência com mudra. Você já ouviu falar de mudra? Então, que é terapia holística, né? Então, holística engloba tudo. Claro, tá bom? Ó, para quem chegou agora, elástico, vê se você encontra um elástico aí. Pode ser elástico de escritório, pode ser elástico de cabelo. Vocês vão usar um elástico aí no final do trabalho aqui, tá bom? Perdão, vamos lá. Vamos em frente. Quem mais chegou aqui? O Fernando também. Um abraço, Fernando, para você. Vamos lá. Então, como que a gente vai começar? Sempre. Nosso corpo, né? Conceito primeiro, tá bom? Para embasar. Nosso corpo, ele é como uma máquina, né? A gente, né, tem isso que fala assim, a máquina perfeita. Talvez seja uma das mais perfeitas mesmo, tá? E é como um computador. A gente insere estímulos, a gente dá informação para ele, e ele gera uma resposta, como um computador. Eu dou um comando, ele dá uma resposta, né? Então, por isso que a gente fala que é uma maquininha biológica, vamos dizer assim, né? E ele responde com respostas fisiológicas, com sensações, com sintomas e reagindo a esses estímulos, tá bom? Então, para começar, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Para vocês começarem a entender e fazer uma analogia, uma metáfora que sempre ajuda aí para a gente entender essas questões. Chama metáfora do urso, tá? Então imagina você tá andando calmamente, tranquilo, sossegado, né?
sem preocupação nenhuma, tá? Numa floresta, e de repente você virou ali atrás de uma pedra, tem um urso na tua frente, tá? E aí, o que acontece? Então, vamos comigo. Você vai se assustar, né? Você vai gerar um estresse muito grande naquele momento, se assusta daquela travada, você vai sentir medo, né? Porque você sabe que isso pode ser mortal para você. E o nosso corpo, ele tem a necessidade imediata, mesmo que você não queira, de buscar a sobrevivência, de buscar sobreviver, que é um instinto de sobrevivência, tá bom? Então, para sobreviver, o que você precisa fazer? Preciso fugir, preciso correr muito rápido, preciso me livrar daquele perigo muito rápido, tá? E aí o que acontece? Meu corpo, ele já recebeu essas informações, o estresse, ele já recebeu esse medo, né? Ele sabe disso, ele já sabe de que você precisa correr muito, de que você está correndo risco, e ele começa a gerar respostas no teu corpo, né? Ele começa a gerar química, né? Hormônios, para poder gerar essa resposta e fazer você se livrar desse perigo. Então ele começa a descarregar na nossa corrente sanguínea, tá? 3 hormônios principais, de uma maneira bem geral, para você entender: adrenalina, noradrenalina e cortisol. Ele começa a despejar isso na tua corrente sanguínea, né? E aí eu vou explicar a influência de cada um deles, tá? Adrenalina, ele gera um estado de alerta, ele gera reações de luta ou de fuga. Então aquela adrenalina, aquele gás que você tem para... ele te dá um foco total, ele te deixa mais tenso, mais agitado, mais forte. Noradrenalina, ela trabalha com o sono, com a vigília, então ela te deixa mais aceso, mais atento. Quando ela começa a ser injetada ali, ela, como você precisa correr, ela vai parar a sua digestão, ela vai focar toda a energia para o sangue, porque você precisa de energia nos músculos para correr, né? E o cortisol. Cortisol é uma outra substância que ele até chama de hormônio do estresse, que ele vai te dar, ele gera aquele estado de alerta, ele vai te deixar mais atento, ele vai te dar mais disposição, ele trabalha também com as inflamações, com as alergias. Então, basicamente nesse estado, o teu corpo vai começar a injetar no organismo, na corrente sanguínea, esses 3 hormônios, né? E aí o que vai acontecer com o teu corpo? Naquele momento, na frente do urso, tá? Eu vou ler porque é muita coisa, é muito legal. Você começa a ficar mais tenso. Então vai vendo aí se você começa a se enxergar. Ele vai ficar mais tenso, mais agitado, em estado de alerta, com foco total naquela situação. Eu preciso me concentrar porque eu preciso fugir. Aquilo está me causando perigo, né? As pupilas dilatam porque eu estou atento, eu tenho que enxergar melhor, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo. A minha frequência cardíaca aumenta porque eu preciso de mais oxigênio para alimentar todo esse movimento que vai ser feito. O meu sistema digestório, como eu falei, ele para. Por quê? O sangue que usa para digestão, ele precisa ir para os músculos, porque eu preciso me movimentar. Então ele vai para os músculos e a tua digestão vai parar por aqueles instantes. Os vasos contraem, os vasos sanguíneos, e isso faz aumentar a pressão arterial. Glicose aumenta na corrente sanguínea, tá? Porque eu preciso de mais energia para correr, para fugir. Então no momento seguinte que eu encontrei, tudo isso aconteceu, encontrei com o urso na minha frente, tudo isso aconteceu no meu corpo e eu estou pronto para sair correndo e fugir, tá? Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver com a ansiedade? Você sabe responder? Tá? Então pensa aí, mas eu já vou te falando, porque a gente tem muito pouco tempo aqui e tem muita coisa para falar. A gente vai explicar já o que tem pela ansiedade, mas o que acontece? O nosso corpo, tá? Ele não sabe se essa história do urso ela é real ou se ela é uma história imaginária. Se eu pensar nessa história, eu vou gerar todas essas sensações, todos esses efeitos no meu corpo, sendo essa história real ou imaginária. Tá? Então, a ansiedade, tá? Ela é exatamente eu estar, é como se eu estivesse na frente do urso 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia meu corpo está gerando toda essa química, está gerando todas essas sensações, todos esses efeitos em mim. E aí você chama de urso qualquer desafio que você esteja passando na sua vida. Exatamente, né? Tá? Aí, vamos mais pra frente, né? Assim, a gente trata, no meu trabalho voluntário lá, a gente trata muita gente com ansiedade, muita gente. E todo mundo que chega, quando você pergunta, o que você vem buscar, o que você gostaria de ter? A pessoa fala assim, paz e tranquilidade. Porque uma pessoa ansiosa não tem paz, não tem tranquilidade, né?
Então, essa que é a resposta, tá? Só que a ansiedade é exatamente o oposto disso. Ela te deixa pilhado, não para nem um segundo, e a gente vai entender um pouco melhor isso, e quais os padrões de comportamento que são gerados por conta dessa ansiedade. Então, geralmente, as pessoas que elas são ansiosas, elas estão sempre preocupadas com o que pode acontecer no futuro, né? Então, a gente percebe que são pessoas preocupadas com o que vai acontecer no futuro, são pessoas que criam mentalmente uma infinidade de obstáculos, uma infinidade de cenários, e geralmente cenários negativos, né? Pensa sempre no lado negativo da situação. Pode dar errado. Pode dar errado. São pessoas que elas criam mentalmente como que deveria ser a reação do outro. Então elas vão criando expectativa em relação às atitudes das outras pessoas, né? E isso que gera? Gera uma frustração, porque obviamente você não tem controle sobre as pessoas. Na maioria das vezes dá errado. Uhum. E essas pessoas costumam ter uma falsa ilusão do que elas precisam, e elas acreditam que aquilo que elas imaginam para o futuro é o ideal. E só pode acontecer daquela maneira. Se acontecer de outra maneira, vai dar ruim. Exatamente. Né? Tá? Então, assim, você acaba acumulando muita coisa para fazer, porque só você que pode fazer, eu preciso fazer tudo, porque tem que ser do meu jeito, tem que ser tudo certo, perfeito, então isso vai gerando um estresse enorme, muitas atividades, muito cansaço, muito estresse. Quem aqui já esteve na posição talvez de liderança e que tem aquela dificuldade de delegar para outras pessoas, porque fala assim, não, então eu vou delegar, aí a pessoa não vai fazer do jeito certo, não vai fazer bonitinho, tal, tudo, prefiro eu fazer, né? E a pessoa se esquece que, assim, ela também erra, ela também falha, é um ser humano como qualquer outro, e que às vezes o modo como a pessoa pode desenvolver aquele trabalho pode ser um jeito diferente, que dê uma solução diferente pro trabalho do que aquela pessoa já fazia, né? Mas enfim, na cabeça dela só existe aquela maneira, aquele é o jeito perfeito. E ela costuma se culpar muito quando ela falha, justamente por essa autocobrança, né? Então, errar é o pior dos mundos. Errar significa a materialização daquele cenário de coisas negativas que eu já projetei na minha cabeça. Então, para elas, errar é fora de cogitação. Exatamente. Eu tenho que acertar sempre. E para eu acertar sempre, a minha mente tem que estar como? Acesa o tempo todo. Eu não posso relaxar. Eu tenho que estar atento, tenho que olhar tudo, não pode passar nada, porque eu não posso errar. Então percebam assim, a gente não tem um urso na nossa frente, mas tudo isso são ursos que se materializam através dos nossos pensamentos, né? Então a gente acaba criando esses ursos na nossa frente, né? E isso gera as mesmas reações do nosso corpo que o bendito do urso lá geraria. Exatamente. Só que com uma diferença. O tempo todo, né? Aquela situação, né, hipoteticamente, eu vou me livrar da situação e o corpo vai, né, entrar para a homeostase ali, que é o equilíbrio de tudo isso, né? Agora, se eu estou o tempo todo gerando isso, eu estou o tempo todo mandando essa informação, mandando esses hormônios, adrenalina, noradrenalina, o cortisol, isso o tempo todo vai gerar consequências no nosso corpo ao longo do tempo. E a gente vai falar disso agora, tá? Então, algumas das consequências a gente vai começar a falar e aí você vai vendo se você se identifica ou não, tá bom? Então, eu peguei as principais, tá? Então, por exemplo, uma delas, físicas, né? Vamos falar de causas físicas e efeitos no teu corpo, já que é realmente o título da live. Estresse, porque esse estado de alerta constante te gera um estresse, um cansaço físico e mental frequente, né? O organismo, como está em atenção, em alerta o tempo todo, eu estou o tempo todo mandando cortisol, adrenalina para o corpo. Você nunca descansa. Atento. Você nunca permite que o seu corpo descanse. Então, na hora que eu teria que descansar, como eu estou atento o tempo todo, estou mandando cortisol, estou mandando adrenalina, eu não consigo relaxar. Por isso, próximo sintoma, qual que é? O próximo efeito, na verdade, insônia. Né? Você que tem ansiedade, se dorme mal, é por causa disso. É por causa desse estado de alerta constante, dessa necessidade de estar alerta o tempo todo. Você está mandando esses hormônios ou neurotransmissores para o seu corpo o tempo todo e ele te mantém aceso. E muitas vezes a pessoa não tem dificuldade para pegar no sono, mas ela fica acordando o tempo todo durante a noite. Tá? Um outro efeito, além disso, né? E aí o que acontece? Quando você não dorme, né, você fica mais estressado. E aí o hormônio do estresse vai gerar mais cortisol. Né? Outro efeito, você não dorme bem, você tem mais fome. Né? A saciedade fica prejudicada, então você tem mais vontade de comer também. Tá? E aí vai gerar outro efeito que você já sabe qual é. Né? Outros pontos que acontecem, né? Quem tem aí refluxo, hérnia de hiato, gastrite, né? Tudo isso está relacionado. Tá? Por quê?
atividade digestiva diminui quando eu tenho esses hormônios circulando no meu corpo. E aí a atividade diminuindo vai com o tempo gerar desgaste aqui físico pela falta de digestão e vai gerar problemas físicos, né? Pode gerar até uma úlcera, um câncer e tudo mais, nos extremos, tá? Outro sinal, como a gente falou, gera mais fome, descontrola toda a questão alimentar, então obesidade. A adrenalina, ela provoca alteração onde? No metabolismo, né? Então, das gorduras e dos carboidratos. Então, ele altera esse metabolismo, eu vou metabolizar menos isso, então eu vou acumular mais isso em mim. Tá? O cortisol, ele acumula gordura no teu corpo e te faz você perder massa magra e perda de densidade óssea também. Tá? Então, a ansiedade vai te fazer engordar, vai te fazer... E isso vai gerar outros efeitos que eu já vou falar. Outra questão, diabetes, né? Porque ele aumenta a glicose no sangue, aí o pâncreas não consegue dar conta de consumir tudo isso, então aumenta a glicose no sangue, doenças cardiovasculares, né? Então, a gente falou aí de taquicardia, aumento da pressão, né? Os vasos eles ficam mais constritos, então aumento da pressão arterial, e aí vai. Outros efeitos, perda de memória, problema de concentração, dificuldade para aprender coisas novas, tudo isso é efeito desse excesso de hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina e o cortisol no corpo, isso de uma maneira bem geral, tá, gente? Eu não sou da área médica, eu sou engenheiro químico de formação, mas eu sou mais curioso do que conhecedor, mas a gente estuda, porque a gente não tem mais estudar. Efeitos emocionais, como isso impacta no meu emocional? Geralmente essas pessoas têm baixa autoestima, né? Por quê? Eu estou sempre me colocando para baixo, nada dá certo do que eu penso, do que eu projeto, não funciona, então minha autoestima vai lá para baixo, eu estou ganhando peso, minha autoestima vai lá para baixo, né? Minha insegurança vai aumentando, tá? Isso pode levar para um estado de depressão a longo prazo também, tá? Que mais? A questão da falta de fé, né? Então assim, como eu quero controlar tudo, eu quero ser Deus, lembra que a gente falou semana passada? Eu quero ser Deus, eu quero tudo sob o meu controle. Tá? Isso vai afetar essa questão, porque assim, eu não consigo controlar tudo, então minha frequência vai baixando, a vibratória, porque eu não consigo dar conta disso tudo, eu não consigo enxergar Deus participando disso, ou qualquer energia, o universo, o Criador, o que você queira imaginar. Tá? Gera angústia, irritabilidade, pode gerar até compulsões, porque aí eu quero afogar isso de alguma maneira, gera mania, o meu humor fica descontrolado, eufórico, pode gerar delírios, transtorno bipolar, e aí vai, tá? E aí como que tudo isso afeta no nosso nível energético, né? Então a gente falou aí do aspecto físico, do aspecto emocional. Então o Edu falou bastante sobre a questão de como isso afeta muito o sistema gástrico, né? Como a gente costuma ter problemas relacionados ao nosso sistema digestório quando a gente tem ansiedade. Então, se você parar para pensar, o sistema gástrico ele fica na região do abdômen, que é a região que no campo energético equivale ao nosso plexo solar. Nosso plexo solar é o nosso terceiro chakra. Chakra, para quem não conhece, é o nosso centro de energia, são centros de energias. Isso. Então, através desse centro de energia, eu consigo enviar energia que eu capto do universo para o meu corpo, de um modo os geral. corpos energéticos que a gente explicou nas outras aulas. Isso, e isso faz com que haja uma manutenção da minha vida. Então, ou seja, é extremamente importante que os nossos centros de energia estejam equilibrados. Então, toda essa ansiedade, ela se acumula aqui na região do meu plexo solar. Então, tem uma relação muito estreita entre o plexo solar e a ansiedade, né? Então, só para vocês entenderem, esse chakra ele regula a função de alguns órgãos como o estômago, o fígado, o baço, pâncreas, vesícula biliar, sistema nervoso vegetativo, tá? E assim, vamos pensar que o sistema digestório ele é responsável pelo quê? Por digerir. Então, no nível físico, ele é responsável por digerir a comida. E aí o que acontece? No nível energético, quando a gente fala do plexo solar, que está na mesma região, o que ele faz? Ele também digere, mas ele digere o quê? As energias. Tá? Então, essa é a região do meu corpo responsável pela digestão, seja ela de alimentos ou seja ela de energias. E isso está muito relacionado com a forma como a gente lida com o mundo e como esse mundo impacta a gente, como a gente recebe as respostas desse mundo e como a gente interpreta isso.
Então, sabe aquela coisa de às vezes você entrar no lugar e você não se sente muito bem, ou você conversar com uma pessoa e você sente que sua energia caiu, por quê? Porque o seu plexo solar ele está captando essa energia, ele está digerindo essa informação, e por isso que você sente esse impacto em você, nas suas emoções, no modo como você pensa, né? Então, é através desse centro de energia que a gente se relaciona tanto com o mundo como com as outras pessoas. E outra função importantíssima, aliás, do plexo solar, é que ele é a sede da nossa personalidade, né? É através dele que a gente regula o nosso poder pessoal. É nele que mora os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso autocontrole, essa percepção energética, né, que eu já falei. E ele também é responsável por regular o nosso poder de transformar através da nossa força de vontade. E por que isso é importante? Porque é graças a essa qualidade que você consegue se libertar dos seus padrões mentais, que a gente já falou lá atrás, que são as raízes aí de toda essa questão da ansiedade. Você consegue mudar, você consegue adotar novos hábitos e avançar em direção àquilo que você deseja. Então, imagina, se você tem um sistema gástrico que não está funcionando bem, ou seja, se isso já se manifestou no seu corpo físico, significa que no corpo energético ele já está dilacerado, porque imagina que o corpo físico é a última etapa do processo. Tudo começa no energético e, dependendo da intensidade, da frequência, aquilo vai se materializando a ponto de chegar no físico. Então, se o teu físico já está ruim, imagina o seu campo energético. Então, imagina a sua capacidade de transformar as coisas na sua vida. O que acontece com pessoas ansiosas? Muitas vezes elas querem fazer muita coisa e não fazem nada, porque elas se sentem imobilizadas, porque elas têm medo de tomar decisões, porque elas têm medo do futuro. E isso acontece justamente porque você está com sua capacidade energética de tomar decisões completamente comprometida. Então, é óbvio que a gente ouve falar de muitas coisas que a gente pode fazer para controlar a ansiedade. E a gente tem que controlar no nível físico, sim, no nível emocional, mas também no nosso nível energético. Isso é importante. Quando a gente tem um plexo solar em harmonia, ele funciona como se fosse o nosso sol, né? Plexo solar, vem de sol. Tanto que a cor que rege esse chakra é o amarelo. Então, se ele está harmonizado, ele é forte, ele brilha. Você consegue se aceitar, a sua autoestima fica lá em cima, você se sente mais seguro, mais empoderado, você tem força para tomar as atitudes que você precisa tomar na sua vida. Você consegue se relacionar com os outros e enfrentar os desafios com mais tranquilidade, com mais consciência e com muito menos apego às emoções. Sabe aquela história de às vezes você enfrenta uma situação, você está conversando com uma pessoa, a pessoa te faz uma crítica e você leva isso para o pessoal. Nossa, mas né, eu sou péssimo, eu sou isso, ele quis dizer que eu sou assim, né? Ele está fazendo uma crítica talvez ao seu trabalho e não a você. E quando você tem esse chakra fortalecido, como o seu poder pessoal fica fortalecido, você compreende a crítica simplesmente como uma crítica, e não como algo que te desvalorize e te desmereça. Então, assim, quando ele está em harmonia, está tudo muito bem, você está equilibrado, e quando ele está em desarmonia, o que você sente? Se, por exemplo, você tem um excesso de energia nesse plexo solar, você tem uma necessidade de controle muito grande. Você acaba querendo controlar os seus desejos, os pensamentos, o desejo dos outros, os pensamentos dos outros, tudo aquilo que está ao teu redor. Que é o que a gente falou nas outras lives, esse desejo de controle, né? Você acaba se irritando com facilidade, não só se irrita, mas como você também manifesta essa irritação e se torna uma pessoa agressiva, seja ela fisicamente ou verbalmente, mas você acaba se tornando uma pessoa agressiva. Por quê? Porque você tem dificuldade de digerir as emoções que ficaram lá atrás. Então você não digere isso muito bem e você já bota para fora. Você acaba procurando uma satisfação daquilo que falta dentro de você. Isso acaba gerando muitas vezes compulsões, que aliás vai ser o nosso tema da próxima live, então não tem. Que vai ser o próximo tema, exatamente. E quando você tem uma baixa energia, você tá desequilibrado, mas um nível abaixo do normal, então o que você sente? Você sente apatia, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. Você não tem força, imagina, seu sol está apagado. Seu sol está apagado, você não consegue fazer nada. Vai pro lado da depressão. Vai pro lado da depressão, vai pro lado do pânico também. Então, é isso que acontece quando a gente está com o nosso plexo solar em desarmonia. E aí a questão agora é a seguinte, né? Sobre a dificuldade da gente agir diferente, né? Quais são algumas razões aí? Porque assim, né, a gente falou de tudo isso, tá, mas aí assim, tudo bem, eu sou ansioso, mas eu não quero mais ser ansioso, né? Ninguém quer ser ansioso, mas eu sou.
E aí, como é que eu faço? Por que é tão difícil de mudar isso, né? Então, semana passada, a gente falou, né, Kátia, das crenças. A gente falou que muitas vezes tem coisas ligadas com as nossas crenças que atrapalham a gente, coisas que a gente traz lá de trás, que às vezes nem a gente nem sabe que tem essa crença de que eu tenho que ser perfeito, de que eu tenho que ser isso, de que Deus é punitivo, de que eu vou para o inferno, aí todas essas coisas que a gente traz da nossa infância, do passado, né? Só que tem um outro efeito no nosso corpo aqui, né, na nossa fisiologia, na parte física que atrapalha esse processo. O que é? Quando eu tenho o nosso cérebro, ele funciona como? Com sinapses, então com conexões, com pontes, com caminhos entre neurônios, né? Então o que acontece? Quando eu começo a ter comportamentos repetitivos, tá? O nosso cérebro ele começa a se modelar para se adequar a esses comportamentos repetitivos. Então uma coisa que se repete muito, ele vai encurtar o espaço para isso acontecer. Para facilitar para ele, para economizar energia. Tá? Então, esses comportamentos que a gente tem, que a gente falou aqui, todos eles, como a gente faz isso há muito tempo, é meio que já foi criado um atalho no nosso cérebro para agir daquela maneira. Então, por isso que é difícil de mudar. Né? Não é impossível, mas é difícil de mudar. Então, a gente está aqui para quê? Para mudar isso, também para ajudar você a começar a olhar para isso e mudar, mas para você começar a entender por que é difícil e parar de se cobrar também. Né? Porque às vezes é uma coisa que assim, é fisiológica, é física, é mais forte do que você. Mas temos ferramentas para trabalhar isso. Então, o primeiro passo, criar consciência, expandir a consciência, para eu olhar o problema de outro jeito e atacar de outro jeito. Tá? Por isso que a gente está falando disso aqui, tá bom? Então assim, quando eu falo de mudar, né? Então, eu quero mudar, tá? Eu não quero mais ser ansioso, tá? Só que isso não é assim, da noite para o dia, é um processo. Então, eu preciso criar novos hábitos, eu preciso criar novas conexões, novos hábitos frequentes, para quê? Para que o meu cérebro se remodele, se adapte de novo e comece a criar aqueles novos comportamentos, aquelas novas atitudes, aquelas novas sinapses mais curtinhas que vão acontecer primeiro. Isso substitui o comportamento antigo. Tá? Então você tem que ter consciência disso para você poder trabalhar isso. Isso que é importante, então por isso que a gente está aqui, para trazer essa consciência para você. E aí agora a gente vai falar de algumas opções, tá? De algumas alternativas de soluções para você. Porque nós não podemos resolver isso por você. É você que tem que resolver. Agora a gente te dá algumas opções. Tá? Então, são as 5 ou 6 aqui. E aí eu já vou falar para quem está aqui. Desculpa, ó, pega um elastiquinho, né? Enquanto eu vou falando aí, tenta achar um elástico para quem chegou agora. A gente vai precisar dele daqui a pouco. Um elástico pode ser de cabelo, pode ser de escritório. A gente vai precisar daqui a pouco. Tá bom? Eu sei que você é ansioso, você está morrendo de curiosidade para saber o que eu vou fazer com isso. Eu já falo mais um pouquinho. Então, assim, 3 perguntas que eu quero fazer para você, que eu costumo fazer para muita gente, e eu já sei as respostas e você também provavelmente vai saber. Então, ó, de tudo que você cria na sua mente, e tem gente que está na live que já ouviu essas perguntas aí, de tudo que você cria na sua mente, quanto que acontece de verdade do jeito que você criou? Né? Se você quiser responder na live, pode responder. Mas assim, é muito pouco, é quase nada, é quase zero. De tudo que você cria na sua mente, é praticamente zero o que acontece de verdade. E aí eu faço uma outra pergunta. Por que você continua criando? Então pare de criar, ou pare de sofrer por causa disso. Acho que é assim, né? Se a nossa vida fosse... Olha lá, 1%. Se a nossa vida fosse tão trágica quanto os nossos pensamentos, a gente estava perdido, né? Mas não é assim que funciona. Pode colocar aí, pode ver que não é assim que funciona. A maioria das coisas não acontece do jeito que a gente imagina. Só que a gente imagina ruim, a gente imagina ficar com medo, trava, se enche de hormônio, faz mal pra gente. Então começa a pensar nisso, né? Começa a se questionar. Outra pergunta, de todas as expectativas que eu criei de comportamento, de como as pessoas vão reagir, quantas que acontecem do jeito que eu imagino? Muito pouco também. Olha lá, quase zero, né? Pouco, é isso aí. Tá? Então, assim, no comportamento das pessoas, quanto que acontece do jeito que eu imagino? Ah, aquela pessoa vai agir desse jeito, eu vou falar isso, ela vai agir assim. Quase nada. Você não conhece a outra pessoa, você não sabe como ela vai reagir. Né? E quando ela reage do jeito que você não quer, você fica frustrado, você fica pé da vida, você... Não, mas você que criou expectativa. Então, vamos criar menos expectativas. Né? Isso que é viver no presente. Viver no presente é
Não, criar menos expectativas, né? Buscar isso. Eu sei que é difícil, gente. Eu também vivo isso. Mas é buscar isso. Um dia a gente vai conseguir. Mas se eu não busco, como é que eu vou conseguir? Uma vez eu vi um quadrinho que eu achei super interessante, que falava assim: criem porcos, criem vacas, mas não criem expectativas. É isso aí. Então, assim, qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa, mas menos expectativa. E aí a última aqui, para a gente já passar de ponto aqui, ó. De todos esses pensamentos no futuro, quantos são positivos? Pode perceber que a maioria desses pensamentos do futuro é tudo negativo, é tudo coisa que vai dar errado, é tudo medo, é tudo sempre focando no negativo. Mas, aí eu te pergunto, e se for positivo? E se acontecer algo positivo, como é que seria? Por que você não considera os dois? Né? O mundo não é dual, não tem os dois lados sempre em tudo, não tem positivo e negativo. Por que você só olha o negativo? Não é, Dan? Eu já te fiz essa pergunta. Por que eu não começo a olhar a parte positiva da coisa? Né? E começo a olhar isso assim, estatisticamente, quase nada do que eu penso acontece. Então por que eu dou força para isso, gente? Tá? Atenção, alerta aí para você refletir. Um outro ponto, Kátia, olha lá, qual que é? É fortalecer a fé, a espiritualidade. Como a gente falou na live passada, eu preciso buscar a espiritualidade. Não importa qual religião que seja, mas eu preciso buscar a espiritualidade, me espiritualizar. Acreditar que tem algo maior que está olhando por mim, né? Que tem um bem maior, que tudo acontece por um motivo, tudo isso que a gente já falou. Então eu preciso buscar isso, alimentar essa parte, né, da espiritualidade em mim também. Isso vai ajudar a confiar mais nas coisas do futuro que não estão na minha mão. Meditação, para ajudar você a educar sua mente. Então, isso é importante também, para diminuir a velocidade da tua mente. Então a meditação vai te ajudar nisso. Atividade física também. Atividade física, além de ser bom para a saúde, para a autoestima, né? Que você vai ficar com o corpinho legal, vai melhorar a autoestima, vai melhorar a sua saúde, tá? Além disso, o que acontece? O corpo, quando você faz atividade física, ele vai consumir alguns desses hormônios e vai ajudar na homeostase, que é o equilíbrio desses hormônios, tá? Então, e gera outros que trazem sensação de prazer, que um deles é a endorfina, que me vem na mente agora, que gera a sensação de bem-estar, de prazer, que é um contraponto, né, dessa questão do estresse e da tensão. Olha lá, basta não criar expectativas, esse é o primeiro passo. Exatamente, Dan. Tá? Um outro ponto, alimentação. Então, procure meios de se alimentar de uma maneira melhor, né? Porque dependendo do que você consome, isso vai te alimentar a sua ansiedade, né? Tem outra parte que é o quê? A mudança de comportamento, tá? E aí, para mudar o comportamento, né, eu não posso... É muito difícil de eu mudar sozinho. Então, geralmente a gente recorre, e aí é o nosso trabalho, que é o que a gente está buscando aqui também, e nos atendimentos que a gente faz. Coaching, terapias holísticas de todo tipo, toda essa parte de auxílio para algum profissional te ajudar nessa mudança de comportamento, te dar uma visão diferente da coisa, te fazer enxergar outras possibilidades. Tá? Também é um meio, né, essa questão, as terapias e o coaching. E uma que eu vou te ensinar agora, que você pode levar para a sua vida, e agora pode pegar o elástico aí, que eu vou te mostrar. Qual que é o seu, Kátia? Esse aqui que é mais Tá, então eu vou pegar o pretinho aqui para ficar mais contraste para você ver. Então, pega o elástico e põe no pulso. Tá? Para quem usa a pulseirinha lá, o relógio fica escondidinho ali, não vai ter problema nenhum. Tá? Não importa o lado, tanto faz, sem burocracia. O lado que você quiser. Tem que ser do lado de dentro do pulso. E aí o que vai acontecer? Isso aqui é um método do Anthony Robbins, é um coaching internacional aí, o cara é sensacional. Então ele ensina o seguinte, prestem atenção. Sempre que vier aquele pensamento recorrente, aquele gatilho para você que gera ansiedade, né? Aquele pensamento que está sempre persistindo, ou aquela sensação, eu começo a prestar atenção naquilo. Quando eu perceber que eu estou agindo, estou indo para aquele padrão de pensamento, eu vou pegar o elástico, vou puxar e vou deixar ele dar uma estilingadinha. Vou começar. Mas de leve. Mas assim, eu vou começar a marcar isso e vou fazer meu cérebro começar a entender que assim, isso aqui não é legal para mim, isso me causa dor. Então, quando eu pensar, eu vou começar, deu uma estilingada. Tá? Só que assim, além disso, isso aqui vai enfraquecer esse pensamento seu, porque nós não gostamos da dor. Então, o nosso cérebro vai começar a falar assim, opa, isso dói, então eu não quero isso para mim. Isso no nível consciente, não é algo que você vai perceber, assim, você vai...
ele começa a enfraquecer de tanto você fazer isso. Exatamente. Porque é isso que ele falou, você não quer sentir a dor. Né? Então, é uma forma de se proteger. Então eu vou deseducar, eu vou começar a quebrar aquelas sinapses curtinhas ali, né? Porque ele fala, isso aqui dói, então eu não vou querer não. Né? Então eu vou começar a fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, a hora que eu der estilingado, eu falo assim, o que eu quero fazer no lugar disso? Então eu vou fazer o que eu imaginei fazer. E aí eu vou começar a dar força para um novo hábito que vai substituir aquele. Olha que legal. Tá? Então isso vai ficar até de tarefa para vocês. A gente explica um pouquinho melhor, que se tiver dúvida, você manda mensagem pra gente e tudo mais. Mas basicamente é isso. Então, anda com ele no pulso, né? Foca aí numa questão que te incomoda, que você queira mudar, de hábitos que você queira eliminar, ou de pensamentos recorrentes que você costuma ter que te incomodam. Escolhe um, né? A gente tem um foco, e toda vez que isso vir pra tua mente, dá esse ligadinho. Tá? E aí semana que vem você conta pra gente, tá bom? Vamos fazer a prática agora do Mudra. A Kátia vai explicar o que é o Mudra. Tá? A gente encerra essa parte da expansão de consciência, né, do conhecimento. E agora a gente vai falar. Denise falou assim, amei. Pois é, Denise, às vezes as coisas são simples e de repente ajuda. Então assim, façam o teste e vê se funciona. E aí semana que vem vocês falam pra gente. Tá bom? Vou passar pra Kátia. A Kátia vai conduzir agora a parte da terapia. Tá bom? E no final a gente volta para fazer a conclusão. Então, como a gente falou bastante aqui sobre os efeitos disso no corpo, e obviamente, né, eu sempre falo mais do lado energético, a gente vai fazer uma prática aqui para fortalecer o nosso plexo solar, que é aquele centro de energia que acaba ficando muito relacionado com a ansiedade. Então, o que são mudras? Mudras, para quem não conhece, são gestos que você faz com as mãos e que são muito utilizados no yoga ou até em práticas de lutas marciais, esse tipo de coisa, mais orientais. Né? Então, para que servem esses gestos que a gente faz com as mãos? Eles transmitem uma determinada informação para o nosso campo de energia. Tá? Então, eles nos permitem entrar em contato com frequências energéticas específicas. Eles são capazes de criar uma interação entre o nosso corpo, a nossa mente, o universo, e faz com que a gente se realinhe. E tem um mudra que ele é muito utilizado para reequilíbrio do plexo solar, que é o Matangi Mudra. Então eu vou ensinar esse mudra para vocês e a gente vai fazer uma breve meditação aqui para vocês sentirem aí como que vai ficar o nível de ansiedade de vocês depois dessa vivência. Então é o seguinte, vocês vão fechar as mãos, entrelaçar os dedos, e aí vocês vão levantar somente os dedos do meio. É aquele mesmo. Então coloca aqui, um grudadinho no outro, e aqui o polegar ele vai encostar no indicador. Naturalmente isso vai acontecer, mas vou virar para vocês aqui, ó. Então você vai tocar assim, aqui, né? Ó. Isso. Tá vendo? Naturalmente, você juntou a mão, naturalmente eles vão se juntar aqui, ó. Às vezes fica assim para cima, né? Então só lembra a gente cruzar assim, perceba, é como se a gente fizesse um símbolo do infinito aqui. Isso. Né? Então, é como se a gente estivesse incorporando todas as características energéticas desse símbolo em nós. É como se a gente estivesse, não, a gente está. E aí, o que a gente vai fazer? Durante toda essa vivência, dessa meditação, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se conectarem, obviamente, né? Ficar num lugar aí tranquilo, que vocês possam relaxar. E vocês vão ficar com esse mudra em cima do umbigo. Tá? Então, vai ficar assim. Que é na região do centro de força aí do chakra, né? Na região... Por si só, se você fizer esse movimento, no mínimo 4 minutos, umas 3 vezes por dia, só esse movimento vocês já vão sentir uma movimentação energética aqui nessa região. É impressionante, vocês sentem mesmo. Mas a gente vai fazer um trabalho um pouco mais profundo aqui que eu vou conduzir, tá? Então vamos lá, se desconectem aí do mundo aí de fora. Conectem-se com a respiração de vocês nesse momento. Escuta a musiquinha, se conecta com a música aí que vai chegar para você. Essas vibrações musicais. Faz então um mudra sobre a região aqui do estômago. Então respira profundamente. Sente o ar entrando pelo nariz. Leve esse ar até a região do abdômen. Expande a região do abdômen e solta o ar pela boca. Então, pessoas ansiosas
costumam respirar muito curto, elas respiram apenas pelo peito, né, na região do pulmão. Vamos aprofundar essa respiração, vamos levar essa respiração para o abdômen e soltar pela boca. Então vai entrando em contato com as sensações do seu corpo, entra em contato com questões que te deixam ansioso, ansiosa. Perceba essas sensações no seu corpo da ansiedade. E visualize agora uma bola de luz na cor amarela pulsando no seu abdômen. Sinta ela expandir a cada inspiração e diminuir a cada expiração. Observe o calor que essa bola de luz provoca em você, aquecendo toda essa região do seu corpo, da mesma forma que o sol aquece os nossos corpos. Ao inspirar, leve todo o ar para a região do seu abdômen, sinta esse ar oxigenando o seu estômago, o seu pâncreas, o seu baço, o seu fígado, os seus rins, a vesícula biliar, duodeno, todos esses órgãos. Observe esse ar limpando todas as energias estagnadas, as energias de baixa vibração que você absorveu de outras pessoas e de outros ambientes. Os nós energéticos que se formaram por conta de emoções que foram reprimidas, pensamentos negativos, traumas. Observe esse ar limpando tudo isso. E solta agora esse ar pela sua boca, expelindo tudo aquilo que ele limpou dos seus órgãos, das suas células, das suas memórias. E continue fazendo essa limpeza a cada respiração, sentindo que a cada inspiração esse ar faz uma limpeza e carrega para fora do seu corpo tudo aquilo que te desequilibra, tudo aquilo que você carrega das outras pessoas, da sua ancestralidade, das suas outras existências, tudo aquilo que não te pertence e te diminui, tudo aquilo que já está pronto para ser liberado, que já não faz parte mais do seu caminho, do seu processo de aprendizagem, tudo aquilo que ativa em você preocupações desnecessárias, todas as projeções catastróficas que você faz a respeito do seu futuro, todos os medos, os anseios, as compulsões, a necessidade de controle. Então inspira trazendo o ar puro e expira os seus medos, as suas crenças que te limitam, a sua autossabotagem, o seu apego às dores do passado, aos dramas, a sua vontade de que as coisas aconteçam somente da sua maneira, a sua falta de fé. Inspira, leva o ar para o abdômen, inspira, colocando para fora sua falta de confiança, sua baixa autoestima, sua insegurança, as interpretações negativas que você faz da realidade, a sensação de rejeição, de abandono, de fracasso, de fraqueza, de insignificância, de pequenez. Continue respirando e agora sinta que a cada inspiração você se conecta com a energia do sol. Ela penetra pelo seu nariz, sendo absorvida pelo seu abdômen, energizando e curando todo o seu sistema digestório, reconstruindo as suas células, os seus átomos, todas as partes do seu corpo que estão danificadas, tanto no nível físico quanto no nível sutil, reequilibrando os seus hormônios, os seus neurotransmissores, as suas emoções, oxigenando e purificando os seus pensamentos, estimulando a sua criatividade,
expandindo a sua consciência e a sua forma de olhar e de se relacionar com o mundo. Sinta a energia do Sol aquecendo o seu corpo de dentro para fora, elevando a sua frequência vibratória, iluminando seus pensamentos, trazendo perspectivas mais positivas para o seu futuro, ativando a sua força pessoal, o seu poder pessoal, a sua coragem, a sua fé, a sua determinação, elevando a sua confiança em si mesmo e a sua autoestima. Sinta a energia do Sol invadindo cada célula do seu corpo, levando luz para aquelas partes suas que você ainda rejeita e nega, levando luz para suas partes esquecidas, para suas sombras, trazendo clareza para suas tomadas de decisões e compreensão para as dificuldades que você vem enfrentando, provocando assim um realinhamento do seu campo de energia com o seu propósito divino, com a luz que você veio trazer para esse mundo, trazendo clareza e foco para sua mente, para suas emoções e para suas ações. Perceba como a cada respiração o seu corpo vai ficando mais leve e ao mesmo tempo mais forte, mais determinado, mais decidido, mais integrado. Perceba que a cada respiração, a energia que você capta do Sol se funde com essa bola de luz amarela pulsando no seu corpo, te trazendo a experiência da reconexão com o seu propósito, com o seu eu superior, com a consciência universal, com o Criador. Então, mantendo toda essa energia, toda essa vibração elevada no seu corpo, você vai agora se reconectando com o momento presente, observando os sons ao seu redor, observando a temperatura no seu corpo, de onde você está, se reconectando aqui com aquilo agora. E quando você se sente pronto, você pode fazer uma respiração mais profunda, abrir os olhos, voltar aqui conosco. Vai voltando. E a gente vai, aos pouquinhos, enquanto você vai voltando, a gente vai se preparando. A gente preparou uma tarefa para vocês que tem essa atividade, né, do Mudra. Tem o exercício do elástico também, né, para quem chegou agora há pouquinho aí não acompanhou ou assistiu de novo a live, para pegar. E tem mais algumas perguntas para você se autoavaliar, né, que é para trazer a reflexão, para trazer a expansão de consciência, tá bom? Então você pode acessar essas tarefas pelo Telegram. Qual que é o endereço aí? t.me/sucesso em ser. Tá bom? Ou pelas redes sociais, você mandar uma mensagem para o Messenger infinito, no Messenger, né? Ou você entrar na bio do Instagram, também vai ter acesso para essas tarefas aí, tá bom? Fala, Kate. Só antes de você começar a falar, quem voltou aí, coloque nos comentários como vocês estão se sentindo, como que foi a experiência aí para vocês. Vamos compartilhando aí enquanto a gente dá mais algumas informações. Tá, então, gente, eu só gostaria de deixar vocês cientes, né, que a gente faz esse trabalho para vocês em grupo, né, para levar isso para vocês. Olá, muito bocejo. A Inês. Ótimo, liberação de energia, bocejo. Juliana descobriu que tem um problema de coordenação aí, mas na ansiedade está ok. Então o propósito da live, então tivemos sucesso. Vai acostumando, tá? Então a gente faz esse trabalho de uma maneira para atingir várias pessoas em grupo, para fazer esse trabalho em grupo, para chegar numa coletividade, para alcançar mais pessoas e tudo mais. Ó, tem uma pessoa falando fantástica. Fantástico, bem mais leve, gratidão. Mas aí a gente, se você achar interessante ou se quiser aprofundar alguma questão sua, a gente faz também atendimento individual, tá bom? A gente faz atendimento de coaching, ou com as terapias da Kátia, ou a gente tem feito também, em alguns casos, o atendimento conjunto, né?
Nós entendemos que em conjunto é interessante, porque você consegue unir as questões, né, os desbloqueios que a terapia trabalha aí no passado, desbloqueia questões, crenças, todas essas questões energéticas que estão bloqueadas, que atrapalham a gente, né? E também o coaching, ele te ajuda a traçar objetivos lá para frente, para o futuro, né? Então, até um caminho, a buscar um propósito, um sentido para você caminhar, e não só ficar imaginando como vai ser, não, você traçar um caminho para você alcançar. Tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato aí por um desses meios dos nossos canais de redes sociais, né, que a gente vai poder fazer um trabalho bem legal aí, com certeza. Pessoal aqui comentando, sentindo mais leve, muitos bocejos. Brincadeiras à parte, estou maravilhada com essa egrégora que estamos criando todos aqui, pois confesso que não fiz o exercício corretamente, pois estou com minha filha, porém senti uma grande paz mesmo assim. Então, é aquilo que a gente sempre fala do coletivo. Né? Gente, vocês não têm noção do que é a força da energia de todo mundo focada no mesmo propósito. É gigantesco isso. Por isso que assim, a gente fala que para vocês tentarem assistir as lives ao vivo, porque você sentir isso com todo mundo, fazendo ao mesmo tempo, nossa, é aquilo, você não necessariamente precisa focar tanto, porque aquela tua energia ela é exponenciada. Então, o pouco que você foca, junta com o pouco que o outro foca, aí o negócio fica gigantesco. Porque o bocejo, liberação de energias, está liberando energia. A gente fez um trabalho de limpeza, né? Então, no primeiro momento a gente trabalhou muito a questão da limpeza, e no segundo momento a gente trabalhou uma reenergização. Marilda também, ó, bocejos. Muita gente fala de bocejo, a gente sente muito isso com as terapias holísticas, tá? Então isso é positivo, significa que de fato você está expulsando aí algum tipo de energia que não estava compatível aí com o teu nível de vibração. Tá? Então, últimos recados. As lives anteriores, se você quiser acessar nos canais aí do Sucesso em Ser, você consegue acessar, né, os trabalhos anteriores que a gente já fez. Já trabalhou com autossabotagem, com traumas e agora essa jornada da ansiedade. Nossa parceira, a Débora Rubai, que é também do Instituto Sucesso em Ser, ela também faz lives às quintas-feiras às 20h30. A live dela chama Respire e Continue Nadando, então são experiências da quarentena. Ela tem trabalhado em algumas semanas aí com ansiedade também, com um foco um pouco diferente, mas abre para abranger todo esse assunto, esse que é um vasto tema a ser trabalhado, né? Tem muitas questões a serem trabalhadas, tá bom? Então, fica de olho, então de terça tem live, de quinta tem live, e a gente tem um conteúdo bem legal nas nossas páginas, e se você tiver interesse, é só acessar @Sucesso em Ser, Facebook, Instagram e no YouTube também. Tá bom? Então a gente agradece pela presença, a gente vai finalizar agora nesse momento. Não esqueçam de entrar lá no Telegram para pegar aí essa tarefinha aí. Exatamente. Acho que é legal repetir o Telegram. t.me/Sucesso em Ser. Então, quem tem Telegram é só buscar lá o canal Sucesso em Ser na lupinha que vocês vão encontrar. Legal. Ó, o Paulo também aqui é leveza, né? Gratidão. Nós aqui agradecemos. Tá? Um grande abraço. Não sei se um grande amigo meu está aí, de muito tempo, o Gilberto Plett, eu vi ele entrando aí, não sei se ele ainda está aí. Um grande abraço, estudou comigo na faculdade há uns 20 anos atrás. Deixa pra lá. Um grande abraço para vocês, gente. Uma ótima semana, tá bom? Agradeço pela companhia de vocês. Nós nos vemos na próxima terça. Tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.